Mal por Mal, Antes Pombal, de José Jorge Letria, é um testemunho baseado em factos reais que reconstitui os últimos dias do Marquês de Pombal e de um dos períodos mais fascinantes da história do nosso país, e é hoje a nossa sugestão. Este livro é uma narrativa histórica um pouco atípica, porque tem como tronco central um longo depoimento, uma longa fala do Marquês de Pombal, na primeira pessoa, em que ele não só se defende das acusações que lhe são feitas, como viaja no tempo da sua memória e das suas responsabilidades públicas, mas também da sua infância, da sua adolescência. Ele, no fundo, faz uma narrativa autobiográfica. É o testemunho dele, é o depoimento dele, e depois, como num julgamento, na lógica do contraditório, há os depoimentos daqueles que o amam e que o odeiam. Há os depoimentos que vão desde Dona Leonor de Távora até ao Camilo Castelo Branco, que o odeiam. O Camilo, não sendo contemporâneo dele, odeia-o. Escreve o perfil do Marquês de Pombal, que é um livro absolutamente devastador, que ele escreve em 20 e poucos dias, fica completamente exausto. Depois há testemunhos de outras vítimas do Pombal, pessoas que de uma maneira ou de outra são atingidas pela forma autoritária como ele exerce o poder, mas há também testemunhos de época, como por exemplo do poeta Correia Garção ou da Luísa Todi, que ajudam a descrever um pouco o Portugal e a Lisboa dessa época. É um livro que é um livro polifónico, literalmente polifónico, tem muitas vozes que se intercalam, que se complementam, que dão outros timbres à própria voz do Pombal, e nesse sentido não é um livro apologético, também não é um livro excessivamente crítico em relação a ele, porque basicamente o que eu tento fazer é dar ao leitor contemporâneo, ao leitor de hoje, ao leitor que está preocupado com a crise, com o mundo, com a evolução de tudo o que o cerca, vozes suficientemente, não diria eloquentes, mas suficientemente expressivas, para que ele possa ter um retrato do Pombal exatamente como acontece no julgamento. Eu acho que o Pombal, controverso, polémico, admirável ou execrável, consoante as posições que as pessoas foram tendo em relação a ele ao longo dos anos, é uma figura incontornável da história portuguesa. É preciso conhecê-lo bem a ele, conhecer bem a época, conhecer as contradições da época, os equilíbrios e desequilíbrios que estavam sobre a mesa e que ele conseguiu de alguma maneira harmonizar e equilibrar na base de uma governação muito forte, centralizada e muito determinada e, sobretudo, com um grande sentido estratégico para Portugal. A frase que deu origem ao título é uma frase de época. É um dito que corria pelas ruas de Lisboa, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos após o afastamento do Pombal, quando governava o reino, enfim, por ordem de Dona Maria I, o Marquês de Angeja. E as pessoas, nessa altura, ao verem que tinham parado as obras públicas e que não havia comércio, começaram a perceber que, afinal, o que se tinha passado no período do Pombal não era assim tão mal para elas. Naturalmente que eu não quero fazer uma transposição política automática de uma situação para a outra, os tempos são diferentes, tão diferentes que não podemos, de forma alguma, avaliar a liderança política do Pombal à luz dos conceitos da democracia moderna. Não é? O Pombal é um déspota, sem dúvida que é, mas numa altura em que não havia escrutínio democrático, não havia eleições, e portanto ele liderou com a legitimidade que lhe era conferida por um rei que acreditava nele, e portanto do mesmo modo que não podemos transpor este tipo de conceitos sem o risco de incorrermos em formas perigosas de revisionismo, também não se deve transpor para a realidade contemporânea aquilo que foi a governação e a ingratidão política. De qualquer maneira, eu acho que o título dá que pensar, agita as águas do debate político e deve-nos também fazer pensar em que medida é que os grandes cortes que se fazem com o passado recente ou com o passado mais remoto não deixam por apurar responsabilidades que não se esgotam só em mandatos de 4, 5 anos. Eu acho que se este livro, que é sobre o Pombal, nos ajudar também a pensar no que foi a responsabilidade política nos últimos 30 anos, não será mau.
Mal por Mal, Antes Pombal é publicado pela Clube do Autor. Nós temos exemplares para oferecer. Hoje são 10, destinados às 10 primeiras respostas corretas à pergunta: qual o nome do Marquês de Pombal? Respondam através do e-mail lermais@filbox.com e tenham boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leitura.